minha história com as 48 Leis do Poder, eu morava numa cidade chamada Dias Dávila, no interior da Bahia. Só pra quem não conhece, antes de você puxar, 48 Leis do Poder é um livro mundialmente conhecido. Uhum, Muitas pessoas que a gente admira, que a gente vê aí, celebridades, pessoas poderosas, leram e admitem que leram. uhum. E é um livro que tem muito tabu envolvido, né, cara? Tem muito tabu Inclusive, é envolvido verdade aquela história que ele é proibido nas nas prisões e tal. prisões dos Estados Unidos, porque os presidiários estavam lendo e dominando, sabe, a dinâmica social das cadeias. Eu fiquei impressionado com isso também. Então, As 48 Leis do Poder é um livro escrito pelo escritor Robert Greene, inclusive trouxe até um Opa, presente para você. É o meu muito exemplar, obrigado, meu cara. irmão. Se você sentiu Caramba, cara. energia pesada nesse livro, relaxa. Reza a lenda que quem pega meu livro, As 48 Leis do Poder, recebe uma maldição aí que vai encontrar 7 manipuladores na vida durante 7 anos. Ah, Aí ótimo. você lida com isso aí, desse seu jeito. Não tenho problema com isso. Mas é de coração e significa muito pra mim, cara. Pô, muito obrigado, cara. Basicamente é um Logo receptáculo essa da minha alma edição. na sua mão. Cara, e eu adoro livro assim que já foi grifado, que foi, Sim, sabe? Nossa, esse livro eu Pô, muito obrigado, mergulhei. cara, de verdade mesmo. Tamo junto, irmão. Você merece muito mais. É um livro muito bom, inclusive, tá? Pode dar um pouco de medo no início. Quando eu peguei a primeira vez, eu falei, caramba, acho que eu vou me tornar um cara mau. Sim, Porque ele realmente sim, é cara. algo que te traz um poder diferente, É isso. uma habilidade diferente, É assim, isso. E se não mas. souber equilibrar esse jogo aí na cabeça, irmão, Né. dá ruim com certeza. Então me conta, aí você, como é que foi a. Então, o lance das 48 Leis do Poder, como eu conheci esse livro, eu tinha uma amiga colorida. A gente ficava, mas era amigo e tal. E a gente morava na mesma cidade e a gente, na época, trocava algumas fotos íntimas, digamos assim. E eu lembro que certa vez ela me mandou uma foto, assim, um semi-nude, e no fundo desse semi-nude, lá atrás, tinha um livro. Era, na época, a versão laranja e azul, nem era essa capa preta e cinza ainda. E eu lembro que eu ignorei total a pepeca da menina e falei, que livro é aquele? Que eu nunca tinha visto. E isso eu já gostava de psicologia, de manipulação, e ela me falou as 48 leis do poder, mas por que tá perguntando e tal? E nessa hora eu ignorei ela total e pensei, caraca, não são uma, nem duas, nem três leis do poder, 48 leis que eu não conheço ainda, sabe? Fiquei encantado, fui na biblioteca no dia seguinte, comprei, e eu lembro que a primeira vez que eu li, parecia um rasgo no véu, sabe? Parecia que eu comecei a enxergar o mundo como ele de fato é, apesar de eu já ter suspeitas, né? De que a vida funciona como um grande jogo competitivo e hierárquico, meio que uma matrix simulada, somos programados para ser servos voluntários, de certa forma. Então eu me encantei com aquela ideia de 48 leis comportamentais que, se seguidas corretamente, aumentam seu poder, se negligenciadas abaixam. Então eu percebi, pô, se o mundo é um tabuleiro, se a vida é tipo um jogo, cabe a nós sermos os melhores jogadores dessa porra, mano. Não sei se pode xingar aqui, Pedro. Pode. Então, eu fiquei encantado com isso. Eu falei, vou mergulhar de cabeça. Se eu dedicar minha vida a isso, se eu mirar nessa direção, obviamente com o propósito de ascender na hierarquia social, ganhar poder, grana, fama, mas acima de tudo, ter um impacto na vida das outras pessoas através das minhas palavras, pô, amei isso. E aí eu falei, beleza, já li ele pela primeira vez, agora essa é a teoria, sabe? Quero ver a prática, como deve ser isso na prática. Então eu fiz do meu ensino médio um grande tabuleiro de testes. Muitas coisas saíram do controle. Não me olhe com essa cara, Lu. Muitas coisas saíram do controle, mas eu consegui entender a essência do livro, entender como de fato ele deve ser aplicado. Na época era. Como assim? É porque, assim, toda lei do poder e combinações de leis do poder têm consequências e efeitos colaterais, digamos assim. Beleza, ela pode te ajudar em certo esquema no curto prazo, mas daqui a pouco, lá na frente, você vai ter que usar outras leis do poder para tapar o buraco das últimas que você usou, digamos assim. É difícil explicar com palavras, mas quando você começa a jogar com as leis do poder, não dá para parar, sabe? É como se você visse ela em tudo, em todo lugar, em todas as pessoas. E aí você tem que sempre estar ali resolvendo problemas, encontrando as motivações das pessoas, interagindo e, claro, sempre pensando nos seus objetivos. Acho que a pergunta fundamental nas leis do poder, nesse lance todo de manipulação, é tipo, a pergunta interna que deve se fazer é o que eu ganho com isso, sabe? Sim.
Eu acho que as pessoas demonizam muito essa questão egóica, do egoísmo, de pensar em si próprio primeiro e depois pensar nos outros, sabe? Mas isso é muito importante, cara. Eu acho que a gente tem que salvar a si mesmo primeiro e depois pensar em salvar o mundo, sabe? Você acha que é válido salvar a si mesmo? Não sei se isso não é uma palavra, mas você vai entender Hum, o que eu quero dizer. em Em detrimento de detrimento outras do pessoas. outro? Eu podia responder uma resposta falsa e falar que, sabe? Mas a verdade é que às vezes sim. Às vezes precisamos sacrificar peças no tabuleiro para que o jogo seja ganho, sabe? Por mais doloroso que isso possa parecer, eu tô tentando falar a verdade para vocês, entende? E, cara, Tipo, eu acho que as pessoas fazem isso sem perceber também. Então não sim, adianta sim, dar uma de uma pessoa moral, porque provavelmente você já fez isso. perfeito. E engraçado você falar isso sem perceber, porque eu classifico as pessoas em 5 níveis no tabuleiro da vida, sabe? Tem os não jogadores, que são absolutamente irrelevantes para o tabuleiro da vida, isto é, mendigos de praça, sabe? Não vão influenciar nada. É recém-nascidos, idosos em estado terminal, são os não jogadores. Aí vem o segundo nível, que são os jogadores inconscientes, que é esse nível aí que você falou. É a vizinha fofoqueira que faz intriga no prédio todo, que reclama demais, é o amigo que passa a perna em você no trabalho. Eles estão jogando de forma inconsciente, não sabem o que estão fazendo, é a essência deles ali, sabe? É só eles vivendo um playground. E aí vem um terceiro nível, que é o jogador consciente, engloba o público do meu canal, por exemplo, que são pessoas que estão ali, sabem que tem leis do poder, sabem como o jogo funciona, tem um objetivo. E eu gosto desse nível, sabe? O jogador consciente ele é muito divertido de se ter por perto, como aliado, como amigos. E aí vem um quarto nível, que seria um profissional consciente, alguém que teve maestria nesse jogo, sabe interpretar, sabe, né? Se conectar, sabe conseguir o que quer através de palavras, esse tipo de coisa. E tem o último nível que eu considero o high level no mundo da manipulação do poder, que seria o profissional inconsciente, que é o que falamos agora há pouco, que seria tipo o cara que sabe tanto, que sugou tanto esse conceito da manipulação da natureza humana, que ele já faz Automático. automaticamente, Faz exatamente. parte dele, não é mais Faz uma parte ferramenta, dele, né? É ele. exatamente. Ele é uma representação da manipulação na Terra. Então, esse é um nível sinistro. Quer um exemplo de uma pessoa assim? Quero. Pablo Marçal. O cara não precisa nem pensar mais. Ele só faz. E 5 leis do poder saem do nada, sabe? Ele não calcula, ele age e tá tão impregnado na essência dele que ele desenrola qualquer coisa. Carteira de trabalho na cara do cara, sabe? Tudo Sim. isso. Então, é muito da hora ver isso. Eu aplaudo de pé o jogo do Pablo. Tá jogando certinho. Tem tudo pra ganhar, inclusive. E eu assisto como um telespectador do jogo, entende? Eu gosto de ver, eu sinto ele jogando de uma forma absurda. Eu acho que eu nunca vi isso aqui no Brasil, alguém como ele, né, que unificou esse lance político com o lance das redes sociais e isso junto tem um poder imenso, cara. Não Acho que sei. é exatamente, cara. Acho que nesse jogo do poder e tudo mais, ele faz isso muito bem, cara. Demais, cara, demais, demais, demais. Desde antes da política, o cara joga muito. Cara, mas você acha que esse jogo realmente é importante de ser jogado? Porque a impressão que eu fui tendo, assim, no decorrer da vida é que eu não sei se eu quero jogar esse jogo, sabe? Uhum. Tipo, Eu, en- não faz tanta diferença na minha vida jogar esse jogo ou não. uhum. E eu acho que jogar ele traz consequências pra tua saúde mental, sabe? Eu entendo perfeitamente, você tá certo, de certa forma. O grande problema é que ao se considerar fora do jogo, sabe, a gente esquece que outras pessoas estão incluindo você no jogo deles, entende? Então, assim, você pode olhar pro jogo mais pela defesa. Não precisa, eu quero poder, grana e fama, sabe? Mas para se defender daqueles que querem poder, grana e fama e querem te usar para isso, sabe? É bom ter essa consciência. Eu acredito que conhecimento nunca é demais, Não, sabe? sem dúvida. Não dá pra gente negligenciar isso. Mas, de certa forma, é um jogo. Pode ser interno, pode ser externo, pode ser individual, coletivo, depende do seu objetivo. Tem gente que eu conheci que joga muito bem, mas falou pra mim, pô, eu só quero paz. Só quero ficar aqui na minha fazendinha de boa, essa paz. Eu falei, pô, eu entendo perfeitamente. É o jogo dele. O objetivo central dele era a paz, entende? Mas, tipo assim, existem pessoas
principalmente pessoas como eu, que sabem que aonde queremos chegar não tem espaço para paz. Eu sei que é duro falar isso, é estranho e pesado ouvir alguém falando isso, mas eu sinto que o caos, a guerra, o conflito, de certa forma, é necessário para os objetivos que eu desejo em vida, sabe? Eu sou muito novo ainda, não concluí nem 10% dos meus planos, sabe? Então eu sei que na minha jornada eu já passei por muitos conflitos, muitas guerras, mas eu tenho certeza absoluta que eu vou passar por muitas mais, sabe? Muitas maiores ainda e terríveis e tal, mas eu tô aqui pra isso, pra jogar, sabe?